uma primeira grande questão aí, que eu sei que o pessoal deve estar curioso. E a anomalia magnética do Atlântico Sul? Que o pessoal já falou pra mim, até o mundo vai acabar, cara, por causa dessa anomalia e tal. Por que é bem no Brasil? Por que é bem aqui? Não podia ser em outro lugar. Não, a anomalia é um fenômeno bem interessante, né? Porque a gente pode imaginar a Terra tem uma espécie de ímã, né? Mas grosseiramente falando. E esse ímã, a gente pode imaginar que ele está centrado e girando junto com a Terra, mas na verdade ele não está centrado, né? E o fato dele não estar centrado, ele provoca um dos lados a ter uma intensidade menor, né, aparente, enquanto o outro lado aparenta ter uma intensidade maior. Junto é como se tivesse também outros pequenos ímãs, que são outros momentos de dipolo, né? Uhum. Então a combinação desses efeitos da posição do ímã, né? Na verdade, não existe o ímã, né? É um monte de corrente que ocorre no núcleo externo, né? E essa circulação acaba levando à formação do campo magnético. Mas daí isso gera anomalia magnética, que é bem interessante. Tem vários aspectos interessantes da anomalia magnética, né? Um deles é que permite partículas de alta energia que ficam aprisionadas no campo magnético. Elas têm possibilidade bom, é um movimento um pouco mais complexo assim, para explicar, mas basicamente elas ficam girando ao redor das linhas de campo, elas fazem uma deriva ao redor do planeta, né? Uhum. E também tem movimento de oscilação entre um polo e outro. Só que como o campo magnético é menos intenso no nosso lado, elas têm uma possibilidade de espelhar, de retornar nesse ciclo um pouco mais perto da nossa atmosfera. Isso significa que ela tem uma chance maior de colidir com a atmosfera. Daí, nessa colisão, acaba alterando a própria ionização, daí perturba sinais de rádio, transmissão, então, de sinais de sistemas de posicionamento. Uhum. E tudo isso é uma área inteira, não é, de interesse específica na parte dessa camada ionizada, a ionosfera, que acaba sendo afetada por esse tipo de fenômeno. E é um fenômeno parecido com a aurora, né? Basicamente é o mesma ideia de aurora, a única coisa que a aurora é uma configuração diferente do campo geomagnético, você realmente vai nos polos e elas mais facilmente penetram na atmosfera. Isso. Então é um fenômeno parecido com a aurora, né, no final. Uhum. E essa anomalia aí, do Atlântico Sul, ela pode ir derivando também, né? Ela pode ir mexendo, porque... Como é um sistema de correntes... Isso. Então, basicamente, se observa que ela está derivando em direção do Pacífico, né? Isso. E, além disso, eu tinha falado que em vários pequenos ímãs que estão ali, ela parece... Ela parece que está se... Alongando. Né? É isso aí que eu li faz pouco tempo, isso aí até que descobriram, né? Se percebeu faz pouco tempo, mas há mais tempo ela está... Eu acho que tem reconstruções de pelo menos um século. Uhum. E essas reconstruções indicam que já estava realmente tendo... Já estava fazendo, entendi. Tinha uma tendência para isso, né? Legal. E isso aí cria uma zona onde o pessoal evita passar com satélite, essas coisas. Como tem esse fluxo maior de partículas, essas partículas são bastante energéticas, então elas acabam alterando os componentes semicondutores, né? Uhum. Então, se você tem um elemento, o semicondutor, que depende justamente das características do material, se você começa a implantar um próton que não deveria estar lá, ou você gera qualquer outra anomalia, você muda as características. Por exemplo, muda as características de um transistor ou de um circuito. Aí pode dar uma pane num satélite, alguma coisa. Dependendo da partícula, é muito comum, por exemplo, ter esses efeitos de problemas de memória, por exemplo. Certo, entendi. Então, para evitar danos maiores, principalmente... Bom, é claro, ainda se continua, eles decidem desligar ou não alguns equipamentos na hora que cruza... Tá passando ali.